O fenômeno da alotropia ocorre para boa parte dos elementos químicos, a exemplo do carbono, de fósforo, do oxigênio e de enxofre. O enxofre é o que apresenta a maior variedade que pode ser encontrada na natureza. Como se sabe, as formas mais conhecidas para o enxofre são o S2, o S4, o S6 e o S8. A variedade alotrópica do enxofre ocorre quando são apresentadas substâncias de: letra A, elementos químicos ligados ionicamente entre si; letra B, tipo composta diferente; letra C, tipo simples diferente; letra D, arranjos espaciais iguais; letra E, elementos químicos não ligados entre si. Essa questão número 41 envolve um tema chamado de alotropia. E o que é que você precisa saber sobre alotropia? Ora, que a alotropia é o fenômeno que explica o fato de substâncias simples diferentes serem formadas, serem constituídas pelo mesmo elemento químico. O exercício, nessa questão, falou para você sobre as diferentes formas alotrópicas do enxofre. Sério, prof? Sério. O exercício falou para você nessa questão que esse elemento químico enxofre, ele pode formar diferentes alótropos. Você tem o enxofre 2, você tem o enxofre 4, sim, você tem o enxofre 6, sim, e você tem o enxofre 8, tudo bem? Então, o que acontece? Você tem substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, que no caso é o enxofre, e essas substâncias químicas têm propriedades químicas diferentes. Por que, prof? Ora, porque em cada substância dessa, os átomos estão ligados de uma forma diferente. Tá bom? Claro, enxofre não é uma substância, um elemento químico muito comum no seu dia a dia. Você não tem contato com isso aqui frequentemente, não é mesmo? Mas esse outro elemento químico aqui, ó, é mais conhecido, o famoso carbono. Ah, é mesmo. Pois é, o carbono pode formar dois tipos de alótropos mais conhecidos, que é o chamado carbono, que forma um alótropo chamado de grafite, que é esse que você utiliza para escrever, tá bom? E o outro alótropo mais famoso do carbono, bastante conhecido, é o carbono na forma daquilo que nós chamamos de diamante. É mesmo, prof? É. O carbono forma outros alótropos, mas eu quero exemplificar para você esses mais conhecidos, para que você tenha em mente que o mesmo elemento químico, o carbono, pode formar substâncias completamente diferentes, como a grafite e o diamante, em função das diferentes formas que os seus átomos estão ligados, tá bom? Então essa questão fala para você que o fenômeno, que explica o fato do enxofre formar substâncias diferentes é o fenômeno da holotropia, que forma, nesse caso para você, substâncias simples diferentes, substâncias formadas por um único átomo de elemento químico, tá bom? Então, nessa questão, nós ficamos com a letra C para você, tudo bem? Sim, prof. Muito bem. Vamos então para a próxima questão. Vem comigo para você ver como é que vai ficar. Questão 42, texto 1. O ponto de ebulição representa a temperatura em que uma substância atinge e muda de estado líquido para o estado gasoso. Variáveis tais como a pressão atmosférica, altitude, composição e massa da substância influenciam no processo de mudança de estado físico. Para responder à questão, você deve considerar as variáveis destacadas no texto 1 e o fato de uma pessoa preparar seu café somente quando a água atinge a temperatura de ebulição. Ele nos dá um texto 2 e nesse texto 2 nós temos a cidade de Santos, ao nível do mar, a cidade de São Paulo, a cidade de Brasília, a cidade de Quito e a cidade de La Paz, aonde você tem altitudes crescentes em relação ao nível do mar.
com Santos sendo a mais próxima ao nível do mar e La Paz a mais alta em relação ao nível do mar. A questão continua nos dizendo: considerando os textos 1 e 2, analise a seguinte situação. Uma pessoa que mora em Santos mudou-se recentemente para a cidade de La Paz, Peru. Ela decidiu medir o tempo que gasta para passar a mesma quantidade de café quando morava em Santos, usando a mesma quantidade de calor. Nessa situação, o tempo gasto para passar o café será: letra A, menor em La Paz, letra B, menor em Santos, letra C, o mesmo tempo nas duas cidades, letra D, diretamente proporcional à altitude, letra E, inversamente proporcional à pressão atmosférica. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, essa questão número 42, ela envolve uma propriedade física conhecida como ebulição ou ponto de ebulição. E o exercício relaciona esse chamado ponto de ebulição com a altitude em que uma determinada amostra de água, vai começar a ferver, vai começar a entrar em ebulição. Sim, prof, e daí? Pois é, o que você precisa ter em mente é que a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão interna é igual à pressão externa dentro de uma bolha. Prof, como assim? Você já viu que quando você coloca água para ferver, você enxerga que formam bolhas de ar na medida em que a água vai fervendo. Sim, prof, eu já vi. Pois é. O que acontece é que dentro dessa bolha de ar existe uma pressão que empurra as paredes dessa bolha em todas as direções, e é por isso que ela é redonda. Ah, que legal! Pois é, tem uma pressão que empurra a bolha em todas as direções. Muito bem, o que acontece é que em volta dessa bolha também existe uma pressão. É mesmo, prof? Sim, tem uma pressão aqui do lado de fora, Então, o que acontece é que o líquido vai entrar em ebulição quando essa pressão do lado de dentro, que a gente está chamando de pressão interna, se iguala à pressão do lado de fora, que é a pressão externa. Ah, prof, eu entendi que a pressão tem que ser igual. Isso. Mas como é que isso se relaciona com a altitude? Pois é aqui que nós vamos entender o detalhe da questão. Me acompanhe para você ver como é que fica. O que você precisa entender nessa questão é que as três cidades que eu representei para você aqui estão em posições diferentes em relação ao nível do mar. Eu estou representando para você o mesmo desenho que ele trouxe para você na prova, tá bom? A cidade de Santos fica ao nível do mar, Brasília um pouco mais alto e a cidade que ele está falando para você aqui é a cidade de La Paz, que é a cidade mais alta no desenho que ele deu. Então, o que o exercício diz para você é que uma pessoa estava utilizando as mesmas quantidades de líquido e calor para fazer café. E ele queria saber aonde que o café seria feito de maneira mais rápida ou na onde o café seria feito de maneira mais demorada, tá bom? O que você precisa se lembrar é que para poder fazer o café, você precisa ter aquelas bolhas que estão saindo, enquanto a água está fervendo. Eu representei essas bolhas nas três cidades para você. A gente também conversou que o que dá esse formato arredondado para as bolhas é a tal pressão interna, tudo bem? E essa pressão interna tem que ser a mesma nos dois lugares que eu estou mostrando para você aqui, tá bom? Tá, prof. E aí, o que é que vai acontecer? Acontece o seguinte. O que você precisa se lembrar é que o planeta Terra ele tem uma atmosfera e essa atmosfera contém uma grande quantidade de ar que está contida dentro dessa atmosfera. E essa quantidade de ar que está contida nessa atmosfera exerce sobre essa bolha o que nós chamamos de pressão externa. Então aqui do lado de fora, você tem uma pressão externa feita pela coluna de ar em cima
dessa bolha que vai entrar em ebulição. O que acontece, meu amigo, é que como La Paz é uma cidade muito alta, a coluna de ar em cima de La Paz é menor do que a coluna de ar que existe, por exemplo, na cidade de Brasília. Por quê? Porque Brasília está muito mais embaixo. Então, a pressão atmosférica aqui, ó, em Brasília é grande. É maior do que a pressão atmosférica que existe aqui na cidade de La Paz. Meu amigo, a cidade de Santos tem uma pressão atmosférica ainda maior. É mesmo, porque tem mais ar em cima. Você consegue perceber? É mesmo. Pois é. E aí, veja se você consegue entender o raciocínio da questão. Meu amigo, se a gente utilizar aqui na cidade de Santos uma certa quantidade de calor para aquecer essa água, e essa quantidade de calor for a mesma que a gente usar aqui em Brasília, que por sua vez é a mesma quantidade de calor que se está usando lá em La Paz. Ora, você já percebeu que para que essa pressão interna se iguale a essa pressão externa, para que aconteça a condição de ebulição, ora, meu amigo, nós vamos demorar aqui, ó, um tempo muito grande. Né? Por quê? Porque essa pressão pequenininha precisa se igualar a essa pressão grandona do lado de fora para que aconteça a ebulição. Na cidade de La Paz, se nós utilizarmos o mesmo fogo, a mesma quantidade de calor, como essa pressão interna e essa pressão externa já são bastante próximas, o tempo de aquecimento, ó, vai ser bem pequenininho. Ela vai entrar em ebulição mais rapidamente. E aqui na cidade de Brasília seria um valor intermediário, não é mesmo? Então, o que você precisa entender é que quanto maior essa coluna de ar do lado de fora, mais tempo a sua água vai gastar para entrar em ebulição. Quanto menor essa coluna de ar do lado de fora, mais rápido ou menor tempo a sua água vai gastar para entrar em ebulição e você fazer aquele delicioso cafezinho. Tudo bem? Era exatamente isso que ele queria saber de você. Então, nessa questão número 42, nós ficamos com a letra A. Por quê? Porque na cidade de La Paz, o tempo para que a água entre em ebulição é menor, porque a pressão externa é pequenininha, então a pressão interna também será pequenininha para que aconteça a ebulição, tá bom? Vamos então para a próxima questão da prova de Química. Veja só como ela vai ficar. Questão 43. Ácidos dicarboxílicos são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura dois grupos funcionais carboxila. Em geral, a sua nomenclatura oficial e o PAC segue as mesmas regras usadas para nominar os ácidos monocarboxílicos, apenas com o acréscimo do prefixo di em sua estrutura. Um exemplo é o ácido propanodioico, empregado na indústria eletrônica, em solventes especiais e no tratamento de superfícies metálicas. Substituindo cada um dos grupos carboxílicos, no exemplo dado acima, por uma hidroxila, obtém-se um novo composto conhecido como letra A, diácido, letra B, cetona, letra C, aldeído, letra D, hidrocarboneto e letra E, glicol. Muito bem, a questão número 43 aborda o tema de funções orgânicas e o exercício nos fala sobre um tal de ácido propanodioico. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever a estrutura desse ácido, tá bom? Bora desenhar a estrutura dele aqui então, ó, só para você relembrar os fundamentos de química orgânica, né? Pessoal, se esse ácido tem na estrutura dele esse nome prop, significa que na parte carbônica desse camarada, nós vamos ter aqui então 3 átomos de carbono, ó. Tá aqui para você 3 átomos de carbono, tudo bem? Além disso, no nome dessa substância existe essa palavrinha an. E esse an, você deve se lembrar, que significa ligação simples entre esses carbonos, ó. Que legal, ó. Pois é. Além disso,
como nós temos um ácido carboxílico, o ácido carboxílico ele é reconhecido por essa função aqui, ó, dupla O ligado com OH. Ó. Mas se você prestar atenção no nome desse cara, ele diz que existem dois ácidos, né? Esse dia aqui indica para você duas funções ácido. Então, nós temos as funções ácidos na extremidade dessa estrutura, né? Tá aqui para você, então, o ácido propanodioico. Para poder ficar legalzinho em estrutura, nós precisamos colocar aqui ainda dois átomos de hidrogênio, porque você sabe que o carbono faz 4 ligações. Tudo bem? Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, essa parte que nós destacamos aqui, ó, esse C-O-OH desse lado esquerdo e esse C-O-OH aqui, ó, do lado direito, é o que nós chamamos de grupo funcional. É aquilo que permite você dizer que isso aqui é um ácido carboxílico. E essa representação C-O-OH, ela recebe para você o nome de carboxila, ó. Prof. Essa C-O-OH é a famosa carboxila. Tá, prof. Mas e aí, o que isso tem a ver com o exercício? Pois é. O exercício quer falar para você qual é a função orgânica que resulta se você substituir cada uma dessas carboxilas pelo grupo OH. Então vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar a estrutura do ácido propanodioico, né, que está aí para você, e nós vamos então retirar a carboxila. Vai tirar quem? Esse grupo aqui, ó, COOH. A gente vai tirar isso, ó, C, 2 oxigênios, H. E no lugar dele, a gente vai colocar a famosa hidroxila, o OH que o exercício falou para você, tá bom? E aí, vamos ver o que vai acontecer então, ó. Quando a gente retira as duas carboxilas, a única coisa que vai sobrar da gente é esse carbono do meio aqui, ó. Vai sobrar para você somente o CH2 do meio. Tá. Desse lado direito e desse lado esquerdo, você retirou as carboxilas. E o exercício pede para você colocar grupos OH hidroxilas. Se você coloca esse OH aqui e se você coloca outro OH aqui desse lado, você agora, meu amigo, minha amiga, tem uma nova função orgânica. E essa função orgânica você aprendeu como sendo um álcool. Foi, ó. Você aprendeu como sendo um álcool. O que acontece é que nessa estrutura aparecem duas funções álcool, duas hidroxilas. Da mesma forma que duas carboxilas você chamava de di, você também vai acrescentar esse nome aqui, ó. E esse cara aqui vai ser para você um diálcool. Prof, mas nos itens não tem nenhum com o nome de álcool. Pois é, essa questão foi cruel. Porque diálcool é o nome, digamos, técnico dessa substância, né? E o nome comum que ela recebe é esse aqui, ó. Qual é, prof? Esse nome aqui. É o famoso glicol. Glicol é quando você tem diálcoois. Sempre que você tem duas estruturas OH numa mesma cadeia orgânica, você vai chamar isso aqui de glicol. Então, nós temos o famoso etanoglicol, etilenoglicol, propilenoglicol. São álcoois famosos para você. Tá bom? Essa questão envolvia um pouquinho de conhecimento mais profundo de química orgânica, beleza? A gente vai ficar então nessa questão na letrinha E de glicol para você, tá bom? E que legal! Pois é, ó. Questão 44. Toda história começa com o carbono, juntando todas as estruturas em cadeias. Nada que pudesse tirar mais o sono,
mesmo tudo ainda se juntando como teias. Soneto da Família Nobre, autor desconhecido. Nesse trecho de Soneto da Família Nobre, é possível ser identificada uma propriedade do elemento químico carbono. Trata-se de: letra A, catenação; letra B, raio atômico; letra C, energia de ionização; letra D, eletronegatividade; letra E, eletroafinidade. Nessa questão 44, o exercício dá para você um poema e dentro dos versos desse poema existe a expressão estruturas em cadeia. É essa parte do poema que nos interessa, tá bom? Então está escrito para você lá estruturas em cadeia e o exercício quer saber de você qual característica, qual propriedade relacionada a esse termo a gente pode associá-la ao elemento carbono, tá bom? E o que é que você tem que se lembrar do carbono? Ora, meus amigos, você precisa se lembrar das características do átomo de carbono. Então, o nosso amigo, o nosso querido átomo de carbono, que você estuda ele lá na química orgânica, ele tem uma propriedade fantástica. Somente o elemento químico silício tem uma propriedade semelhante. Qual que é, prof? A propriedade de formar, vou escrever para você aqui, formar cadeias carbônicas. É. Então, o carbono, junto com o silício, são os poucos elementos químicos que têm essa capacidade de formar as chamadas cadeias carbônicas. Que legal, prof. Pois é, a gente aprende isso no ensino médio, que o carbono tem a propriedade de formar cadeias carbônicas. Aí você tem os hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas, ésteres, O que acontece é que essa característica, de propriedade de formar cadeias carbônicas, isso aqui tudo pode ser resumido em uma única palavrinha. Qual é, professora, a palavrinha que a gente pode colocar aí? Pois é, a gente vai chamar de catenação. Como é que é? É catenação. É. Catenação é a palavra que a gente utiliza para representar essa característica do átomo de carbono, a propriedade dele formar cadeias carbônicas. Essa é uma palavra que não anda sendo muito utilizada atualmente, Mas o pessoal falava isso aqui muito no passado, eu preciso ter ideias concatenadas. O que são ideias concatenadas? Ideias encadeadas, ideias em sequência, Quando você vai fazer uma prova de redação, por exemplo, você precisa concatenar as suas ideias. Uma ideia deve ser vista em seguida a outra, em seguida a outra, de forma que você tenha um fluxo contínuo de raciocínio, Então, catenação é o adjetivo que a gente usa para expressar essa característica do átomo de carbono formar cadeias, tudo bem? Nessa questão 44, nós ficamos então com a letrinha A de catenação para você. Pessoal, essa foi a prova de Química que nós resolvemos da UEMOSul do último vestibular de 2021. Foi uma prova tranquila, ao meu ver tem uns erros, assim, uns detalhezinhos que pode dificultar você entender a pergunta que está sendo feita, Mas nada de complexo, nenhum cálculo, uma questão, uma prova muito simples, que se você tem conhecimentos elementares, você deve ter percebido que não é uma prova muito difícil, é essa última edição, tá bom?